Bom, meu nome é Bruno, eu tenho 36 anos. Minha formação, eu sou bacharel em Direito pelo Mackenzie, bacharel em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Profissionalmente, eu trabalhei bastante tempo no setor público, eu trabalhei na Prefeitura Municipal de São Paulo. Acabei pegando 3 gestões, peguei final do governo Marta, peguei governo Serra, governo Kassab, trabalhei com cooperação internacional na Prefeitura. E depois trabalhei na área de cultura, com planejamento e gestão de políticas públicas. Aí em 2012 eu vim para o Sou da Paz, comecei trabalhando aqui especificamente com o tema de controle de armas de fogo e depois passei a trabalhar com as temáticas mais ligadas à segurança pública e justiça criminal. Participei de alguns protestos como cidadão, né, em 2013, 2014. E depois, profissionalmente no Sou da Paz, a partir de 2015, 2016, a gente começa a ter uma atuação mais focada na temática de protestos, gestão de protestos pela polícia, nessa melhoria. Então, o Instituto Sou da Paz é uma associação, né, uma ONG sem fins lucrativos, suprapartidária, está fazendo quase 20 anos de trabalho. No momento começou como um grupo de estudantes tentando reduzir o número de jovens vítimas de homicídio. No começo do trabalho ficou muito marcado especificamente pela defesa de uma legislação de controle de armas, ajudou nessa aprovação do Estatuto do Desarmamento. Mas hoje a gente diz que o jeito mais fácil de explicar nosso trabalho é uma organização que trabalha para influenciar políticas públicas de prevenção e redução da violência em geral. O nosso ciclo de trabalho, ultimamente, a gente está focando muito fortemente em estratégias para redução de homicídios e roubos e sempre numa perspectiva de uma segurança pública com a defesa de uma série de princípios, dentre os quais direitos humanos está fortemente vinculado entre eles, né? Hoje em dia, o Sou da Paz estrutura, a gente tem 3 áreas finalísticas, que é uma área de gestão de conhecimento, que cuida das pesquisas. A gente tem uma área de prevenção de violência, que hoje está fazendo um trabalho muito especificamente com jovens em medida socioeducativa, então como fortalecer essa rede, ajudar a romper esse ciclo infracional. E a área que hoje eu estou coordenando, que é a área de sistemas de justiça e segurança, que lida muito com a questão de polícia, de justiça, como que a gente, aí além dessas áreas finalísticas, a gente tem uma área administrativa financeira, uma área de comunicação e a diretoria. Então, em linhas gerais, esse é como a organização está estruturada. A gente tem por volta de 30 a 35 pessoas que trabalham aqui full time. E o nosso modelo de financiamento, ele é bastante diverso. Assim. A gente tem desde financiamento de pessoas físicas, financiamento de fundos privados, tanto familiares quanto de fundações, nacional e internacional. Já há alguns anos a gente tem optado por não receber recursos públicos, tanto por uma questão de que é muito burocrático a execução e prestação de contas, mas também porque o fato da gente fazer críticas, a gente sente que tem uma independência muito maior se você não está recebendo recursos públicos. Então, às vezes é complicado estar fazendo um trabalho com a prefeitura ou com o governo do estado, e parte do nosso trabalho é tecer críticas quando a gente acha que a coisa não está indo bem, ou da prefeitura ou da polícia. Então, ultimamente a gente tem feito essa opção de não acessar recursos públicos por esse motivo. Então, eu acho que a gente teve episódios bastante traumáticos aí em 13 e 14 no Brasil inteiro, e acho que São Paulo não foi diferente. A gente sente que essa questão da polícia na democracia no Brasil, acho que tem alguns problemas, acho que mais gerais, que a gente gosta de pontuar. Acho que um primeiro problema é que a gente sente que existe um vácuo de regulamentação de protestos no Brasil, né? A gente tem a Constituição falando que algumas coisas muito gerais sobre notificação, sobre o protesto, essa questão de notificação prévia, etc. Mas a gente não tem um detalhamento disso em nível nem lei federal, nem leis estaduais, o que deixa uma certa zona cinzenta que dá margem para muita confusão. Acho que o segundo problema que a gente tem, que a gente enxerga no Brasil e aqui em São Paulo não é diferente, é que nesse cenário de manifestações de protestos, a gente sente que o poder público ele não se dispõe a criar canais de diálogo para acolher e ouvir essas demandas. Em geral, o que acontece é
que a polícia é colocada como linha de frente, seja qual for a demanda. Então a gente também sente que isso é um problema, essa falta de uma cultura de diálogo e de criação de interlocução com as pautas e com as demandas, a gente sente que esse é um problema. E acho que um terceiro problema é que eu acho que a polícia não estava preparado para o tamanho das manifestações que emergiram em 2013 e 2014. Acho que isso seria um problema para várias polícias do mundo em termos de volume, e o fato do Brasil acho que não está bem, não estou falando nem só de treinamento do policial para fazer a gestão de protestos, estou falando também da questão de como é visto o olhar para o planejamento, de como é visto essa questão de conciliação de direitos, que é algo que é central e crucial para os protestos. Então, infelizmente, a gente viu uma série de violações da Polícia Militar, não só na questão de violência mesmo, mas na questão de cerceamento de direito de manifestação. Acho que um desses pontos é a questão mesmo de uma regulamentação que ajude a dar mais clareza para os organizadores e para o poder público sobre o que pode e não pode ser feito. Acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é essa questão da falta mesmo de um planejamento, que eu acho que a gente tem acompanhado, acho que isso tem evoluído, mas de uma clareza da importância de tentar ter uma interlocução antes do protesto acontecer, que é algo que é muito positivo e diminui muitos os problemas. Um terceiro ponto que a gente tem reclamado, falado bastante sobre eles, aí de fato mais interno da polícia, que tem a ver com uma publicação sobre os protocolos da polícia, principalmente com relação a como é que a tropa pode atuar, que tipo de armas podem usar e o que pode ser feito com relação a isso, clareza com relação à cadeia de comando. Então, uma manifestação, a gente tem visto dessa questão de boas práticas em outros países, é divulgado previamente quem vai estar no comando, qual tipo de comandante pode dar cada tipo de ordem, quais tipos de tropa vão estar nessa manifestação. Então, tem um termo que eles usam na Inglaterra, que é No Surprise Approach, que é uma questão de ter uma interlocução mais direta e prévia e muita clareza e muita transparência sobre o que vai e o que não vai ser feito, que isso diminui bastante as tensões e permite um controle social da população, né? Se está divulgado o protocolo, como que a polícia tem que estar, como tem que estar uniformizado, o que pode e o que não pode fazer, isso permite que tanto os manifestantes quanto a imprensa, organizações da sociedade civil como o Sou da Paz possam fazer uma fiscalização mais ativa disso. Isso ajuda a prevenir e coibir abusos. Acho que um outro ponto que a gente tem visto de boa prática, principalmente que aparece na Irlanda do Norte, tem a ver com essa questão da negociação, né? Lá você teve essa criação da Parades Commission, que é justamente uma organização que junta poder público, pessoas da sociedade civil, que foi criada para tomar decisões com relação a decisões polêmicas de protestos, né? Principalmente lá com essa história de católicos e protestantes e disputa por rotas de marchas, se entendeu que era importante tirar essa decisão da polícia, porque isso é muito frágil deixar isso na polícia, para a polícia decidir o que pode e o que não pode. Então, se você consegue criar um grupo legitimado, plural, com gente do poder público, com gente da sociedade civil, e deixa nesse âmbito para fazer essa decisão e tentar deixar isso do jeito mais técnico e transparente, com clareza de critérios, é algo bastante positivo, porque tira a polícia dessa linha de frente sobre o que pode e o que não pode fazer. Acho que um outro ponto que eu acho que é uma falha do Brasil em geral na discussão de polícia é que a gente não discute o tema de polícia e de segurança pública e de métodos publicamente, né? Então fica essa coisa de que o saber de polícia é algo só dos policiais, e a gente teve a experiência, por exemplo, de trazer um policial de Londres para fazer uma discussão aqui dentro da polícia. Uma das coisas que foi mais marcante da fala dele, um policial daqui perguntou: mas o que vocês usam em termos de armas menos letais? Vocês usam arma de bala de borracha? Não usam? E a resposta dele foi muito interessante, que mostra de como a gente está bastante atrasado nessa discussão no Brasil. Ele falou: olha, eu acho o elastômero, que é a munição a bala de borracha,
é um grande recurso tático, um recurso tático muito útil para você não usar arma de fogo, que pode ser interessante para proteger legítima defesa de terceiros, etc. Só que ele falou, nós como sociedade na Inglaterra, a sociedade não aprova o uso desse tipo de armas menos letais. Então, por mais que eu ache um recurso tático útil e válido, etc., tem um consenso coletivo de que não é interessante usar esse tipo de arma pelo risco que tem, etc. Então, existe uma discussão sobre as táticas de polícia que são bastante públicas. E aí, nesse sentido, eu acho que essa é uma questão bastante interessante. A sociedade deveria estar discutindo no Brasil o que a polícia pode e não pode fazer, essas táticas. Isso deveria ser uma discussão mais coletiva. É óbvio que a polícia tem o saber técnico sobre isso e precisa opinar, mas não é uma decisão que cabe exclusivamente à polícia. Então, aqui a gente tem o pior dos mundos, né? A gente tem essa decisão morando exclusivamente no poder público e, mais do que isso, a gente tem esses protocolos não sendo públicos. Então, não se discute com a sociedade o que se aceitaria ou o que não se aceitaria, e além dessa escolha de recurso não ser coletiva, a forma de que isso pode ser usado também não está pública e não permite um tipo de controle, o que obviamente abre uma brecha para inúmeros abusos. E acho que um último ponto que eu acho que é bastante grave no Brasil em geral é essa questão de você ter manifestações que são impedidas de sair, manifestações que são dissolvidas por conta de um episódio de violência, que são coisas que ao fim e ao cabo ferem o direito de manifestação, né? Então, não é que a gente defende que a polícia não possa usar força em nenhum momento, mas o que a gente tem visto nessa questão das boas práticas no que a gente fez de coleta de informação de outros países na visita que nós fizemos para o Reino Unido, fica muito claro que essa questão do uso da força e de proibir ou dispersar uma manifestação é algo que é tratado de forma absolutamente excepcional, porque existe uma clareza de que esse é o último recurso que pode ser utilizado. E mais do que isso, acho que tem uma maturidade da polícia também de entender que se houve um episódio de violência, se a polícia precisou usar força, independente se esse uso foi legal, se o protocolo foi totalmente seguido, cada vez que isso acontece, eles enxergam claramente que isso gera uma mancha na imagem da polícia, que isso faz com que a polícia apareça em vídeos, na TV, em jornais, etc. Isso é algo que contamina demais a legitimidade, a confiança da polícia, e esse é um valor que eles têm muito forte. Então, acho que assim, em linhas gerais, acho que esses são os principais pontos assim, de que a gente avalia do que tem de práticas ruins e boas práticas que a gente poderia estar olhando para elas. Então a gente tem muita dificuldade em acessar parte desses documentos e parte desse treinamento. O que a gente enxerga é que você tem diferentes programas de policiamento, diferentes níveis de treinamento, né? Você tem o policiamento de choque, é um policiamento que tem muito treino para lidar com distúrbios civis, e aí a gente pode discutir o tipo de prática utilizada, mas em termos de treinamento isso é bastante intensivo, sobre quais são os movimentos, desembarque de viatura, etc, etc. Isso é muito treinado. Depois você tem um segundo nível de treinamento, que em geral quem mais recebe são policiais, por exemplo, de forças táticas, hoje também essa questão dos BAEPs, que recebem um treinamento sobre o que eles chamam de gestão de distúrbios civis um pouco maior. E aí do policiamento comum, é muito raro que você tenha esses policiais treinados para esse tipo de atividade. E aí, na prática, você tem tropas de todos os tipos lidando com manifestações, protestos, aglomerações, porque nem sempre vai ser esse policiamento especializado que vai estar disponível ou que vai ser empregado para isso. Então, você tem, por exemplo, algumas áreas especiais, como a área da Paulista, que o policiamento mais ordinário, que a gente chama, recebeu um treinamento melhor, porque lá todo dia tem algum tipo de protesto, tem algum tipo de acompanhamento. Com relação à questão dos protocolos em si, o que a gente sentiu é que a polícia, em 2013 e 2014, foi testando muitas coisas, né? Eles tinham um manual de distúrbios civis,
mas à medida que os episódios foram acontecendo, as manifestações foram acontecendo, as críticas foram aparecendo, os problemas foram aparecendo, a gente sentiu que eles foram testando coisas novas e depois tentando consolidar o que funcionou e o que não funcionou. Eu acho que a questão dos problemas, acho que está principalmente ligado a esses protocolos, a questão de cadeia de comando e a questão de critérios mesmo sobre o que poderia e não poderia ser feito. E nesse sentido eu também acho que a polícia ela é responsável por muito dos problemas, mas ela é também vítima em alguns dos casos, porque a gente sente que a questão do cenário político e das conduções disso pelo governo, pela Secretaria de Segurança, tem uma ingerência muito forte, acaba fazendo com que essa prática oscile muito, né? Então a gente viu casos em que a polícia foi super proativa para fazer dispersão de manifestações e casos em que a polícia foi absolutamente omissa. Então a gente viu que foi uma coisa de testes mesmo do que poderia e não poderia ser feito, e meio que tentando trocar o pneu do carro com o carro andando. Essa gramática, essa linguagem, ela começa a mudar, mas ainda ela está muito presente, né? E acho que isso importa bastante, essa visão, assim, aí falando de contato com policiais e não do que está escrito, mas tem essa leitura de que manifestação é um problema, né? Seja um problema porque enxerga isso como uma desordem, seja visto como um problema porque é algo que desestabiliza o trabalho diário. Então eu tenho aqui a minha rotina, o meu patrulhamento, vou ter que atender uma manifestação, principalmente essas manifestações que aparecem do nada, é visto como essa questão do incômodo. E tem um outro ponto que nessa discussão aí mais técnica de ter uma atuação que coloca os manifestantes numa lógica adversarial, né? numa lógica de alguém que está contra, né? E não no sentido de conseguir olhar para uma proteção de um direito, né? E obviamente isso é bastante complicado, super desafiador, porque ao tempo todo o policial que está nesse contato direto, nesse acompanhamento de manifestação, ele vai ter que lidar com uma série de conflitos de direito. Vai ter 500 pessoas buzinando e, reclamando porque não estão conseguindo passar, vai ter morador que está ali reclamando do barulho, eventualmente vai ter um hospital que também está sofrendo consequências dessa manifestação. Então, assim, é super desafiador isso no mundo inteiro. Agora, acho que a gente conseguir fazer essa mudança de cultura, de não colocar essa lógica adversarial, de não entender a manifestação como problemática e, na verdade, o inverso, entender que isso é saudável para a democracia, que isso é esperado, eu acho que esse talvez seja o maior desafio para a gente colocar com relação a esse trabalho com as polícias. Com o acompanhamento que a gente vê com a Polícia de São Paulo, a gente tem visto que tem uma tentativa de revisão de protocolo. A gente sabe que foi criado, apesar de a gente não ter tido acesso, um POP para tentar detalhar um pouco e incentivar essa questão do planejamento prévio, que é algo que é bastante rico e que a polícia já fazia para muitas coisas. Por exemplo, reintegração de posse. A polícia aqui em São Paulo há décadas faz reunião de planejamento, que é algo que eu já estive no poder público, na prefeitura, participando de desapropriação, etc. É algo que é muito saudável. Você chegar, sentar com as pessoas de alguma ocupação, sentar com o proprietário, prover questão de transporte, prover alimentação, saber quem vai levar a ambulância, conseguir fazer uma negociação. Isso distensiona muito o ambiente, cria uma relação de confiança e, em geral, é algo que tem um potencial muito grande para você evitar que tenha qualquer tipo de necessidade de uso de força. Então, a polícia já fazia isso para reintegração de posse, mas começou a detalhar isso para a questão dos protestos. E a gente tem visto essa questão dessa revisão de uma série de protocolos. O que a gente acha que não evoluiu muito é essa questão de uma disposição de transparência, né? E aí eu não consigo, muito sinceramente, saber se isso mora na polícia, se isso mora na Secretaria de Segurança, se isso mora no governo do estado. E acho que a polícia cada vez mais tem entendido
o quanto essa questão de episódios de violência em protestos é algo que traz prejuízos para a polícia, né? Então acho que essa é uma compreensão, acho que é um ganho de maturidade que a gente espera que esse processo se conclua. Nós, no diálogo que a gente tem feito com a polícia, a gente tem trazido esse tema, né? Do quão injusto de qualquer tipo de manifestação, seja ela contra o prefeito, contra o governo, contra o presidente, não tem nenhum tipo de interlocução prévia e manda a polícia, né? Então, isso acaba gerando um tipo de desgaste para a imagem da polícia que eu acho que é muito ruim. Na nossa leitura, a questão do aviso prévio, ele é do jeito que está na Constituição, ele é uma notificação. Ele não dependeria de uma autorização prévia e muito menos uma autorização prévia da polícia, né? A gente acha que essa notificação é uma simples informação que precisa ser feita, mas que acho que o Brasil se beneficiaria muito de um detalhamento dessa notificação prévia, porque na Constituição fala notificação prévia, mas não fala de prazo. Fala de notificação prévia à autoridade competente, mas não fala qual é a autoridade competente. Então, assim, são uma série de zonas cinzentas que, no nosso entender, prejudicam muito e dão margem para uma série de confusões e de liberdade para um arbítrio, né? Então, acho que seria muito positivo se houvesse uma discussão, principalmente no âmbito legislativo, para trazer um detalhamento com relação a isso. E aí, eu acho que essa notificação prévia, no fundo, o Sou da Paz, inclusive, defende que isso seja regulamentado, defende que isso seja feito com uma antecedência mínima, porque, no fundo, isso, de novo, permite planejamento, permite com que você consiga sentar os órgãos públicos, e aí não é só a polícia, sentar órgãos públicos com os organizadores e ajudar a desenhar essa manifestação e decidir de forma mais coletiva sobre isso. Então, não alguém falando pode isso, não pode aquilo, mas discutindo, olha, se a gente passar por aqui tem esse problema, ou nessa data tem o risco de esse grupo aqui encontrar com outro grupo opositor, isso não é positivo. Tem a possibilidade de você fazer desvios de linha de ônibus, tem a possibilidade de você previamente mapear esse percurso e ver se tem caçamba com pedra, caçamba com pau, coisas que num momento de tensão isso pode virar arma para lesão dos próprios manifestantes, dos policiais. Então a gente sente que essa notificação é algo muito positivo e que claramente dá para ser conciliado com o direito de protesto sem que haja uma restrição, um bloqueio, uma possibilidade de uma proibição ou veto prévio a essa manifestação. Olha, assim, a gente sente que essa questão de atividades de inteligência, elas acontecem no mundo inteiro. Eu acho que uma coisa negativa é você tentar capturar o organizador do protesto e deixá-lo responsável por tudo que acontece, porque é algo que é muito nefasto e isso sim prejudica e intimida essa manifestação. Se alguém está organizando um protesto de 5, 10 mil pessoas, como é que essa pessoa pode minimamente ser responsável pelo aquilo que vai acontecer? Então acho que tem limites para esse trabalho, e a gente acha muito ruim essa tentativa de você burocratizar tanto isso e tentar identificar o organizador, pedir CNPJ, pedir isso, pedir aquilo, porque isso é algo que, ao invés de atrair as pessoas para a mesa de negociação, etc., ela afasta, né? Se você tem esse temor de que previamente algo pode acontecer comigo por eu estar organizando o protesto, acho que isso é algo muito negativo. Então, acho que aí vale mencionar de novo, acho que essas experiências do Reino Unido que elas tinham coisas bem interessantes com relação a isso, né? Uma lá essa atuação ela vai acontecer da polícia, mas tem um cuidado muito grande de não permitir com que um episódio de violência, que às vezes envolve 0,001 dos manifestantes, acabe sendo usado como uma desculpa para uma dispersão. Então existe um cuidado muito grande lá de individualização de conduta. Então,
se alguém lá pratica um episódio de violência, essa pessoa vai ser responsabilizada por isso. Agora, não tem essa ânsia de eu preciso pegar esse cara na hora, eu preciso prender esse cara na hora, porque existe uma compreensão muito grande de que a atuação da polícia, ela, ao invés de conter violência, se ela for mal feita, ela pode ser um incentivador de violência, ela pode ser um acirrador de ânimos. Então, o que acontece lá muitas vezes é a polícia vai fazer uma filmagem daquilo que está acontecendo, ela vai eventualmente esperar a manifestação terminar e seguir essas pessoas para fazer essa prisão no local longe da aglomeração, ou eventualmente vai bater dias depois na porta dessa pessoa para responsabilizar ela pelo dano, pela agressão a alguém, por algum dano ao patrimônio. Então tem um cuidado bastante grande com essa questão de como a ação da polícia não pode ser um acirrador de ânimos ou um gerador de violência, coisas que a gente viu muito aqui, né? Da polícia eventualmente fazer questão de fazer uma prisão em flagrante na hora e isso colocar o resto dos manifestantes que eventualmente estavam de forma pacífica contra a polícia, isso virar uma batalha, ou eventualmente começar a provocar uma dispersão sem que tenha área de evacuação para a população. Então, mesmo lá no Reino Unido, quando eles precisam fazer uma evacuação, tem um cuidado muito grande de que você só pode atingir alguém com armamento letal, com gás eles quase não usam, né? Mas a polícia da Irlanda do Norte usa, por exemplo, o canhão d'água. Não existe uma coisa de você usar canhão d'água contra todo mundo, né? Então tem alguém jogando pedra contra a polícia, então você está autorizado a mirar com canhão d'água nessa pessoa que está tocando pedra. Mas não é um negócio que você sai disparando contra todo mundo. Então tem esse olhar muito cuidadoso com relação a isso. E a nossa opinião é que assim, a polícia ela precisa atuar sim nesses casos de violência, mas não é uma atuação a qualquer custo, é uma atuação que tem que estar preocupada de que não excepcionalmente aquela manifestação vai ser dispersada, mas que a regra é que aquela manifestação possa começar e terminar sem que a polícia tenha que fazer o uso da força. Esse é o mundo ideal. Então, acho que essas são boas práticas de se teve, não teve violência, a polícia ela, não necessariamente ela precisa fazer uma atuação imediata. Algumas vezes a atuação imediata vai ser necessária se alguém está jogando um coquetel molotov contra a polícia, está com explosivo, está ameaçando outro manifestante, às vezes essa atuação ela é totalmente justificável e necessária. Agora, em muitos casos, a polícia ela pode fazer um registro daquilo e pode fazer uma atuação posterior. Então, não deixa impune ou deixa fazer o que quiser, mas é uma atuação que ela é profissional, que ela é técnica e que ela consegue, ao mesmo tempo de fazer a responsabilização de quem está sendo violento, consegue, ao mesmo tempo, também garantir a manifestação que, na esmagadora maioria das vezes, ela é pacífica. Eu confesso que eu tenho dúvidas assim, o quanto que esse é o problema central. Eu acho que tem essa questão de uma cultura mesmo adversarial e de uma falta de uma cultura democrática no Brasil como um todo que está como pano de fundo dessas atitudes mais confrontacionais entre polícia e manifestante. Eu acho que está mais nessa conta do que necessariamente na conta da polícia militar. Olha, eu acho que 2013 foi muito traumático, acho que para todos os lados. Acho que foi traumático para a sociedade, para profissional de imprensa, para a polícia, para o poder público, e eu acho que 2013 acabou funcionando como um impulsionador de mudança na nossa visão do que a gente tem acompanhado com polícia militar. Acho que a polícia ela foi forçada a rever protocolos, a rever a atuação, não sei dizer se mais se contra a vontade ou não, mas acho que houve um movimento impulsionador nesse sentido, e a gente, sim, de trabalhando por dentro, a gente tem sentido que está tendo uma evolução nesse tipo de protocolo. Agora, há questões centrais, há questões que são de fundo, as questões que são de princípio, que são super desafiadoras da gente alterar, da gente mudar. Então, esse olhar da gente conseguir fazer com que a polícia entenda a manifestação como algo saudável, como algo salutar, como algo a ser incentivado, isso não é algo que
a gente consegue ter uma mudança de 2013 para cá. Isso eu acho que é algo que, se a gente trabalhar bastante, trabalhar bem, vai demorar ainda algumas décadas para a gente conseguir mexer. Antes de 2013 a gente tinha menos esse hiperfoco em protestos, então eu fico até inseguro de fazer essa avaliação mais crítica, né? Eu acho que essa é uma das principais fragilidades, acho que foi um dos principais problemas. Eu enxergo que isso, a causa principal da gente ter isso é a questão de falta de transparência, né? Porque se houvesse uma publicação dos protocolos do que pode e do que não pode ser feito, eu acho que isso reduziria muito essa diferença da atuação da polícia de acordo com a cor da camisa, que eu acho que é uma das coisas mais nefastas que pode existir numa democracia, né? O protocolo de atuação é né? Ele deve ser ele não pode variar de acordo com o tipo de pauta, com o tipo de interesse da manifestação. Acho que isso é muito ruim, inclusive para a polícia, porque coloca uma pecha de dois pesos, duas medidas de acordo com quem está protestando. Eu acho que isso gera uma animosidade maior, gera um distanciamento maior entre polícia e sociedade. Então acho que esse é um dos principais problemas. Eu identifico que isso está ligado a gente não discutir publicamente o que pode e o que não pode, e não ter essa publicação de protocolos do que a polícia pode fazer. A argumentação que foi utilizada é de que seriam manifestações que tiveram um histórico muito grande de violência, mas eu acho que a polícia ela tem recursos para conseguir lidar com isso sem impedir que a manifestação aconteça, que eu acho que isso só deveria acontecer no caso mais extremo. Então, assim, eu só consigo imaginar isso de um tipo de manifestações que tem opositores que vão se encontrar. Eu acho que em casos como esse, eu acho que se justifica você criar um cordão de isolamento, você conter e impedir que esses grupos se encontrem, porque eu acho que, no fundo, a gente está falando de uma redução de danos, né? Você está protegendo o manifestante com essa atuação. Agora, você não deixar a manifestação sair, ou proibir antecipadamente, ou buscar judicialmente que essa manifestação seja proibida, eu acho que é uma das coisas que deveriam ser exceção da exceção da exceção. Lá acho que tem coisas muito legais assim para ver, tanto acho que essa questão da Commission's Parade, que inclusive a gente fez o olhar e a pergunta para vários policiais, e é muito interessante porque a princípio, e é super compreensível isso, eles eram contra, eles sentiam que eles estavam perdendo o poder, né, da decisão que morava com eles, deixar de morar com eles. E depois de alguns anos da prática implementada, eles veem como algo absolutamente positivo de falar, agora a gente não sofre críticas de falar, foi a polícia que fez isso ou fez aquilo. Não, teve um grupo com um outro tipo de legitimidade que toma ou não toma decisão. E com algo bastante importante, se tem algum grupo que fez alguma marcha e combinou uma coisa com a polícia e fez outra completamente diferente, ou fez a provocação de uma coisa violenta, isso tem consequências para um próximo pedido de autorização para manifestação, né? Então acho que isso é uma coisa bem legal. A gente ouviu, a gente foi conversar com organizações de sociedade civil, ouvidores de polícia lá, e era meio unânime de que essa prática tinha sido positiva. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena vocês olharem lá é o processo de reforma da polícia da Irlanda do Norte, né? Que acho que é um dos cases internacionais de polícia que teve uma grande transformação, que chamou grupo de consultores internacionais para fazer um projeto de reforma, que é uma das melhor sucedidas no sentido de o crescimento de legitimidade e confiança da polícia que aconteceu, né? Era visto uma polícia que tinha lado, de que era violenta, de que era isso, de que era aquilo, e depois um processo de reforma, uma polícia que hoje é muito mais bem vista nesse trabalho. E aí no trabalho de gestão de protestos, acho que a gente fez uma visita lá ao centro de treinamento, a gente olhou um pouco a academia lá que eles usam para fazer o treinamento, a gente conseguiu ver como eles fazem esse treinamento prático. Eles têm, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda do Norte, tem uma preocupação muito grande de criar exaustivamente simulações do que pode acontecer em protestos, no sentido do policial ele não ser pego despreparado, dele estar confiante no equipamento de proteção, dele ir testando essa resiliência
para suportar a provocação, para suportar eventualmente algum tipo de agressão, que é algo que pode acontecer, que está esperado. E acho que conversar um pouco com eles com relação à escolha das táticas, a escolha das armas que eles usam lá na Irlanda do Norte, diferente da Inglaterra, eles usam bala de borracha, mas até esse processo de transformação da polícia, o tipo de controle que tem hoje para alguém ter autorização para fazer um disparo desse, e a quantidade de munição que eles hoje usam comparativamente ao que eles usavam no passado, teve uma evolução muito grande lá na Irlanda do Norte. Então, eu acho que lá é um belo case de como é possível lidar com essa questão das manifestações, aumentando a legitimidade da polícia, diminuindo o uso da força, diminuindo episódios de violência. Então, acho que a gente tem bastante a avançar nesse trabalho de protestos. A gente sente que tem desde questões relacionadas a regulamento, que o Brasil precisaria avançar na discussão. Acho que tem discussões mais de fundo que a gente deveria fazer como sociedade, do que pode e do que não pode ser feito, dessa conciliação de direitos que precisa no trabalho dos protestos. Isso é algo que é desafiador no mundo inteiro, essa questão do que pode, do que não pode, da conciliação do direito de ir e vir, do direito de manifestação, são coisas que precisam ser discutidas enquanto sociedade, e acho que a gente precisa, da parte da polícia, também amplificar esse diálogo, ampliar essa discussão do quanto os episódios de violência, e aí de novo, seja de quem tenha partido, da legitimidade que isso tem ou não, é algo que é prejudicial para todo mundo. Acho que se uma manifestação ela acaba em violência, ela tem um prejuízo para a pauta da manifestação que está sendo colocada, que não consegue se exercer, e a gente tem um problema também para a polícia, porque isso fica uma mancha, isso distancia a polícia da sociedade, e as pessoas passam a ter uma resistência maior também à polícia. Então acho que é algo bastante negativo, e a gente precisa entender que manifestação é um negócio salutar para a democracia. A gente precisa ver isso como algo positivo. E acho que o interessante de olhar para trás das manifestações de 2013, questão dos protestos contra a Copa do Mundo, é que à época muitos dos jornais colocavam isso inclusive como baderna, como isso, como aquilo, e várias das pautas, das denúncias que estavam ali colocadas se mostraram, alguns anos depois, absolutamente graves, casos de corrupção, casos de obras que foram prometidas e não foram entregues. Então assim, naquele momento houve uma crítica muito grande social em cima daquelas pautas, daqueles manifestantes, e a gente não fez uma reflexão posterior de falar, talvez a gente deveria estar olhando essas manifestações, essas pautas de 2013, 2014 de uma outra forma, e vendo o quão importante foi aquilo para o momento que nós vivemos hoje.